Uma menina saiu para andar de bicicleta no quintal, mas quando a mãe veio ver como ela estava, alguns minutos depois, a menina não estava em lugar nenhum. A mulher, preocupada, ligou para o 911, mas a polícia não conseguiu localizar sua filha por 2 longos anos. O destino da menina permaneceu desconhecido, até que uma reviravolta chocante nos acontecimentos, os detetives finalmente descobriram a verdade sobre o desaparecimento da criança. Mas nenhum deles esperava que a verdade fosse tão hedionda. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando um like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo, no Saiba Mais, tem um link da Amazon e do Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? Então bora pro caso de hoje. O caso Kelly Ann Poulton. A Kelly Ann nasceu no dia 20 de setembro de 1979 em Rochester, Nova York. Ela era a filha única da família e os pais lhe deram toda atenção e amor. Quando ela fez 3 anos, eles decidiram se divorciar e a Kelly ficou com a mãe. O pai manteve um bom relacionamento com a ex-esposa e visitava a filha o tempo todo. A mãe da Kelly Ann, a Judy, se mudou para um complexo de apartamentos localizado em uma área suburbana tranquila de Rochester. Apesar do ex-marido ajudar a cuidar da filha, a Judy teve algumas dificuldades financeiras. Quando a Kelly Ann tinha 4 anos, a mãe dela conseguiu um emprego de meio período para economizar dinheiro suficiente para uma viagem a Disney World com a filha no verão seguinte. O trabalho da Judy era entregar revistas para as clientes no bairro. Na noite do dia 23 de maio de 1994, ela estava se preparando para o turno. Ela estava sentada em casa colocando os folhetos nas revistas antes de sair para entregar eles. Por volta das 18h45, a Kelly Ann pediu para sair na rua. Era uma linda noite ensolarada lá fora, e ela queria andar de triciclo. A Judy olhou para fora e viu que havia muitas outras crianças brincando no quintal, então ela concordou em deixar a filha sair por alguns minutinhos. Ela disse que ela ia ficar dentro do quintal, ou seja, dentro da área perto onde estava o apartamento delas, e a Kelly Ann correu para a rua com o triciclo. A Judy tinha apenas alguns minutos para terminar com os folhetos. Depois disso, ela planejou entregar as revistas e levar a Kelly Ann até o McDonald's quando terminasse. Ela pegou as revistas, levou para o carro, planejando chamar a Kelly Ann de volta para casa. Mas quando a Judy saiu, a filha não estava lá. Ela olhou em volta e gritou o nome, mas não houve resposta. A Judy andou pelo pátio e começou a vagar pelo terreno do complexo, mas a Kelly Ann não estava em lugar nenhum. A mãe também não ouviu o som do triciclo. Quando a Kelly Ann andava na rua, as rodas faziam um barulho de rangido bastante perceptível, mas estava tudo silencioso lá fora. A cada segundo que passava, o pânico da Judy crescia, e os gritos rapidamente chamaram a atenção dos vizinhos. Ela perguntou se alguém tinha visto a filha, mas apenas algumas pessoas a tinham visto no pátio com outras crianças, e não sabiam para onde ela tinha ido. Ao saber que a Kelly Ann tinha desaparecido, os vizinhos se juntaram na busca, mas não conseguiram encontrar ela ou a bicicleta dela. A maior parte do território do complexo estava coberta de árvores e ao redor tinha uma cerca separando as casas da rodovia próxima. A Judy tinha certeza de que a filha não poderia ter ido para lugar nenhum sozinha. A Kelly Ann sabia que ela só tinha permissão para andar no pátio deles e ela nunca tinha desobedecido a mãe antes. Ela também não poderia ter ido muito longe em uma bicicleta pequena. Ela teria sido encontrada imediatamente. Temendo o pior, a Judy decidiu chamar a polícia. Os policiais chegaram no local em minutos e imediatamente eles começaram a procurar. Logo, eles foram acompanhados por bombeiros e unidades caninas. Enquanto eles vasculhavam o complexo e os arredores, os policiais foram de porta em porta. Toda a polícia acreditava fortemente que a Kelly Ann estava em algum lugar no complexo. Se esse fosse o caso de sequestro, os suspeitos mais lógicos seriam os moradores do complexo. Um estranho dificilmente teria sido capaz de entrar naquele local, arrancar a Kelly Ann do quintal e ir embora sem que ninguém percebesse. O complexo tinha 300 unidades e os moradores deixaram a polícia entrar de bom grado, querendo sinceramente ajudar a encontrar a menina. Nos casos em que não havia ninguém em casa, o gerente do complexo usou chaves reservas para deixar os policiais entrarem nos apartamentos. Só que, infelizmente, tudo isso não produziu resultado.
A Kelly-Ann e sua bicicleta não foram encontradas em nenhum apartamento. A busca continuou durante a noite e, por volta das 4 horas da manhã, o caso foi reclassificado como sequestro. Uma unidade especial assumiu e os detetives perguntaram para Judy se havia alguém na vida delas que pudesse desejar o mal delas. E eles perguntaram sobre o pai da Kelly-Ann, mas a Judy negou seu possível envolvimento porque ele não tinha absolutamente nenhuma razão para sequestrar a filha. Os detetives perguntaram se havia alguém entre os moradores do complexo que se comportasse de forma estranha ou suspeita, e a Judy compartilhou uma observação. Ela mencionou um homem de 22 anos chamado Mark, que tinha se mudado recentemente para o complexo com a esposa e um filho de 1 ano e meio. De acordo com a Judy, o comportamento do Mark parecia muito incomum e até alarmante. Eles se encontraram algumas vezes no pátio e conversavam. Uma vez ele disse que a filha dela era muito bonita. A Judy costumava ouvir elogios semelhantes de outras pessoas, mas o tom em que o Mark usou esse elogio disse que parecia meio estranho para ela. Depois disso, ele acrescentou algo ainda mais perturbador. Ele disse que estava observando todas as meninas do complexo e que a Kelly-Ann era a mais bonita. Obviamente, essas palavras pareciam altamente suspeitas para a mãe. Depois disso, ela tentou evitar qualquer contato com o Mark, embora eles continuassem a se ver ocasionalmente no pátio. E uma vez ele fez uma pergunta muito alarmante para Judy. Ele perguntou se a Kelly-Ann contaria a ela se alguém tentasse tocar nela. A Judy respondeu que sim e imediatamente saiu do quintal, considerando as perguntas extremamente suspeitas. Antes dessas conversas com o Mark, a Kelly-Ann gostava de brincar com o filho dele no parquinho, mas desde então a Judy não deixou mais a filha chegar perto dele, mesmo quando ela estava presente. Durante a conversa com os detetives, a Judy se lembrou de outra coisa sobre alguns minutos depois que ela saiu para procurar a filha. Ela viu o Mark no quintal saindo com o filho para o parquinho. Ela perguntou se ele tinha visto a Kelly-Ann e ele disse que não. A Judy também notou algo estranho, mas naquele momento ela não prestou muita atenção a isso, porque a mente dela estava preocupada pelo medo da filha. Ela viu que o tênis dele estava sem os cadarços. Os detetives então decidiram falar com o Mark e trouxeram ele para um interrogatório. O homem negou qualquer envolvimento no desaparecimento da Kelly-Ann e até concordou em fazer um teste de polígrafo. O operador não detectou nenhuma resposta falsa, então o Mark teve que ser liberado. A própria Judy basicamente forneceu um álibi para ele, porque ela viu o homem no parquinho com o filho no exato momento em que ela estava procurando pela filha. A polícia também revistou o apartamento dele nas primeiras horas da investigação, mas eles não encontraram a bicicleta da Kelly-Ann ou a própria menina. Então o Mark parou de ser considerado um suspeito e os detetives continuaram com a investigação. Sem pista em mãos, eles começaram a verificar a Judy por um possível envolvimento no desaparecimento da filha. A Judy entendeu que esse era um procedimento padrão e repetidamente respondeu a todas as perguntas. Só que o fato da polícia estar sem outros suspeitos e de estar gastando tanto tempo com ela só aumentou a ansiedade dela. A informação sobre o desaparecimento da Kelly-Ann logo apareceu nas notícias locais, bem como em outdoors e panfletos por toda a cidade. A polícia recebeu inúmeras ligações como dicas, cujo número total rapidamente ultrapassou 1000, e os investigadores rapidamente verificavam cada uma delas. Só que infelizmente todas elas levaram a becos sem saída, e eventualmente o caso esfriou por alguns meses. Apesar da falta de progresso, a Judy nunca deixou de ter esperança de encontrar a filha viva. Ela deixou o emprego e dedicou todo o tempo à busca. Ela imprimiu e publicou panfletos, contatando vários meios de comunicação e, no geral, fazendo de tudo para manter o caso sobre os olhos do público. Ela também foi acompanhada por algumas pessoas compassivas que não apenas ajudaram a distribuir os panfletos, mas também conseguiram arrecadar $100 mil, que foi oferecido como recompensa por qualquer informação útil sobre o desaparecimento da Kelly-Ann. A Judy até mencionou que, para cobrir esse caso na televisão nacional, ela foi convidada para o programa da Oprah Winfrey, e informações sobre o desaparecimento da filha apareceram 2 vezes em um programa de TV popular dedicado a crimes não resolvidos. A Judy também colaborou com empresas locais para ter panfletos com informações sobre o desaparecimento da Kelly-Ann, ficando constantemente presente nos escritórios e veículos comerciais. Ela até persuadiu 2 companhias aéreas a incluir esses panfletos em envelopes com ingressos. Tudo isso ajudou a reunir novas pistas e a polícia investigou diligentemente cada uma delas, mas eles nunca conseguiram chegar perto de resolver o caso. Isso continuou por 2 anos, até que algo inesperado aconteceu. No dia 9 de agosto de 1996, uma mulher chamou a polícia e contou a eles sobre uma discussão séria que teve com o marido.
Segundo ela estava cansada do comportamento estranho do marido e declarou que queria se divorciar dele. Em resposta, o homem começou a persuadir ela a não fazer isso e tentou evocar a piedade dela. Enquanto ele dizia o quão difícil as coisas eram para ele, o homem, de repente, confessou à esposa que ele tinha matado a Kellyanne Poulton. Isso deixou a esposa dele em choque. A mulher imediatamente pegou o filho e foi até o pai e ligou para o 911. Finalmente, ela revelou o nome do marido para a polícia. Era Mark Christie. Os vizinhos da Judy ficaram surpresos com a história da esposa, mas os detetives imediatamente encontraram um problema sério sob a lei estadual. Qualquer informação compartilhada entre os cônjuges era protegida e não podia ser usada no tribunal. Em outras palavras, mesmo que o Mark não estivesse mentindo, a polícia não tinha permissão para prender ou interrogar ele. Além disso, o apartamento do homem foi revistado nas primeiras horas da investigação e ele estava no quintal com o filho logo após o desaparecimento da Kellyanne. Então a polícia duvidou que ele tivesse tempo para sequestrar ou matar ela. Apesar disso, o detetive Crow, que ouviu a história da esposa do Mark, decidiu falar com ele. Ele descobriu que o homem e a família se mudaram do complexo de Kellyanne apenas algumas semanas após o desaparecimento devido a algumas acusações muito sérias. O Mark foi denunciado pelos pais de 2 meninas por ficar nu na porta da casa, à vista de todos. Nenhuma investigação foi conduzida sobre o assunto porque, tecnicamente, ele estava na própria casa, mas o fato em si parecia extremamente suspeito para o detetive. O Mark tinha se mudado para outra cidade, localizada a uns 70 quilômetros de Rochester, e Crow foi para lá, mas ele foi recebido com uma surpresa desagradável. Em vez do Mark, a mãe dele abriu a porta e disse que o filho não falaria com a polícia sem um advogado presente, a quem eles já haviam chamado. Parecia que o Mark tinha descoberto que a esposa tinha ligado para a polícia e o detetive Crow percebeu que não havia muito que ele pudesse fazer nessa situação. Já que uma confissão feita para a esposa não poderia ser usada no tribunal, o advogado do Mark poderia facilmente proibir a polícia de falar com o cliente, permitindo que o Mark continuasse vivendo livremente, sem medo de processo. Mas o Crow não queria desistir ainda. Enquanto ele estava falando com a mãe do Mark, o próprio homem finalmente saiu e o detetive conseguiu convencer ele de que ele só queria fazer algumas perguntas sobre o caso da Kellyanne. O Crow sugeriu que eles dirigissem até um restaurante mais próximo e conversassem tomando um café. Para sua surpresa, o Mark concordou, mas com a condição de que o detetive o levasse até o advogado dele depois. Eles pararam em um restaurante italiano próximo e durante todo o tempo o detetive se envolveu em uma conversa casual com Mark, tentando não forçar as coisas ou pressionar ele, e essa tática valeu a pena. Enquanto eles esperavam pelo pedido, o Mark de repente começou a falar. Ele expressou arrependimento pelo que ele tinha feito com a Kellyanne, dizendo que as ações o assombravam nos últimos 2 anos. Segundo ele constantemente via a Kellyanne nas notícias e em panfletos, e o rosto dela assombrava ele em todos os lugares. O Crow continuou a proceder cautelosamente, não querendo assustar o Mark com uma pressão excessiva. Ele conhecia o Mark desde os primeiros dias da investigação, e essa não era a primeira vez que eles conversavam. O Crow acreditava que o Mark estava orgulhoso de si mesmo, porque ele enganou a polícia e evitou a punição. Então o detetive decidiu jogar com o ego dele. Ele disse ao Mark que ele realmente conseguiu enganar toda a equipe de investigadores que trabalhava no caso, e essa tática se mostrou eficaz. O Mark respondeu que não queria parecer orgulhoso de si mesmo, mas a maneira como ele se livrou da bicicleta foi realmente engenhosa. O Mark perguntou ao detetive se ele queria saber os detalhes, no entanto, ele o avisou que só falaria sobre a bicicleta e nada mais. O Crown continuou a manter um tom suave e amigável para evitar assustar o Mark e reunir o máximo de informação possível, assegurando de que ele não precisava falar sobre nada se não quisesse. O Mark afirmou que o triciclo da Kay estava no apartamento dele por 3 dias desde o desaparecimento dela. Ele sabia que a polícia revistaria todos os apartamentos, porque quando uma criança está em perigo, eles não precisam de um mandado. Mas havia algum tipo de brecha na lei que permitia a polícia procurar uma criança desaparecida, mas não procurar evidências, o que significava que eles só poderiam procurar em lugares onde a criança pudesse caber. O Mark rapidamente decidiu cortar a bicicleta em pedaços e esconder ela em diferentes partes do apartamento, que eram obviamente muito pequenas para caber uma criança dentro. Por exemplo, ele embrulhou algumas partes em roupas e colocou em armários, enquanto outras ele colocou em pequenas bolsas e levou para o carro. Ele então gradualmente descartou elas, levando as peças para longe de casa. Os policiais estavam posicionados na saída do complexo inspecionando cada carro, mas como no apartamento eles estavam apenas procurando pela garota desaparecida,
então as pequenas bolsas não chamaram a atenção deles. Ouvindo isso, o detetive Crow percebeu que tinha uma grande chance de obter uma confissão completa do Mark. Ele começou a dizer para ele que talvez a morte da Kellyanne não fosse culpa dele, e que tinha sido um acidente trágico. Em resposta, o Mark perguntou qual sentença atual ele poderia enfrentar, e o Crown aplicou que provavelmente seria em torno de 25 anos. O Mark disse que seria injusto com ele fazer ele passar metade da vida dele atrás das grades, longe da esposa e do filho. Ele também acrescentou que nos últimos 2 anos ele estava vivendo um inferno pessoal, e que isso deveria contar para alguma coisa na sentença. Apesar da óbvia falta de sentido nessas palavras, o Crown continuou com a tática e disse ao Mark que talvez ele devesse aliviar o seu sofrimento e contar o que aconteceu realmente. O Mark respondeu que ele estava pronto para confessar tudo, mas somente depois de falar com um advogado. É claro que o detetive entendeu que nenhum advogado permitiria que o seu cliente confessasse um crime, mesmo que ele realmente tenha cometido se não houvesse evidências contra ele. Então ele decidiu ser honesto com o Mark sobre isso e acrescentou que nesse caso os pais da Kellyanne nunca saberiam o que aconteceu com a filha deles, ou se ela sofreu antes da morte. Então o Mark respondeu que ela não tinha sofrido. O detetive sentiu que o homem estava pronto para confessar tudo. Então ele disse que estava na hora de fazer a coisa certa por si mesmo, pela família dele e por Deus. Ao ouvir isso, o Mark olhou para o detetive e finalmente admitiu o que tinha feito. Ele repetiu que a menina não sofreu e ele disse que tinha estrangulado ela. Ele imediatamente acrescentou que não tinha feito mais nada. De acordo com o Mark, naquela noite a Kellyanne foi até o apartamento dele e pediu para brincar com o filho dele de 1 ano e meio. Ele deixou ela entrar e levou a bicicleta para a cozinha. Ele sabia que a mãe da Kellyanne não permitiria que ela viesse àquele lugar, então ele decidiu não chamar atenção. A Kellyanne subiu as escadas para o 2º andar do apartamento onde ficava o quarto da criança. Cerca de 10 minutos depois, o Mark ouviu a Judy no quintal chamando o nome da filha, e ele entrou em pânico. Ele percebeu que a mãe ficaria furiosa por ele ter deixado a menina entrar na casa sem a permissão dela. Então, o Mark foi até o quarto das crianças e estrangulou a Kellyanne com as próprias mãos. O detetive Crow imediatamente teve dúvidas sobre algumas partes dessa história. Parecia muito mais provável que o próprio Mark tenha atraído a Kellyanne para o apartamento sob o pretexto de brincar com o filho. Se aproveitando do fato de que a esposa estava no trabalho, ele poderia ter tentado molestar a criança, e quando ouviu a Judy chamando o nome, ele pode ter ficado com medo de que a Kellyanne lhe contasse tudo. O detetive também se lembrou que a Judy viu ele do lado de fora usando tênis sem cadarços, sugerindo que ele havia usado para estrangular a vítima. Isso significaria que o crime não foi tão espontâneo assim, porque ele teria tido tempo para pensar sobre isso enquanto estava tirando os cadarços do sapato. Aparentemente, o Mark tentou minimizar a gravidade do crime, por mudar alguns detalhes nessa história. Mas o Crow entendeu que se ele expressasse as dúvidas, o Mark poderia mudar de ideia e se recusar a dizer o que fez com o corpo. E o detetive precisava obter essas informações. Então ele continuou a brincar e ouvir a história. O Mark afirmou que depois de cometer o assassinato, ele levou o corpo da Kellyanne para a cozinha e deixou ele no chão. Então ele pegou o filho e saiu para criar um álibi para si mesmo. Ele continuou ouvindo a Judy chamando a filha no quintal. Então ele deliberadamente queria ser visto por ela e dissipar qualquer suspeita. Depois que a mulher viu no parquinho e foi vasculhar o território do complexo, Mark voltou para casa e colocou o corpo da Kellyanne em um cesto de roupa suja, cobrindo ela com roupas. Alguns minutos depois, ele levou o cesto para fora e colocou no porta-malas do carro. Naquela época já havia muitas pessoas no quintal ajudando a Judy a procurar a criança. De acordo com Mark, havia tanto caos que ninguém nem notou o que ele tinha feito. O Mark também levou o filho com ele e dirigiu até a empresa onde ele trabalhava como segurança. Ele estacionou perto dos fundos do enorme prédio e deixou o cesto com o corpo da Kellyanne perto da porta. Dirigiu e entrou pela entrada principal. Já que o Mark estava de folga, ele mentiu para os colegas de trabalho sobre ter esquecido algo no trabalho. A história não levantou nenhuma suspeita, então o Mark entrou no prédio, abriu a porta dos fundos por dentro, pegou a cesta com o corpo da criança e subiu num tanque enorme cheio de líquido de arrefecimento. Ele abriu a tampa superior e jogou a Kellyanne. Primeiro, amarrando um objeto de metal pesado nela, e depois ele se desfez de todas as roupas da vítima. Mas especificou que não removeu os brincos da vítima. Uma vez que terminou de se desfazer do corpo, ele voltou para casa e imediatamente se juntou à busca da Kellyanne com os outros vizinhos. Basicamente, ele conseguiu remover o corpo do complexo antes mesmo da polícia se envolver, e ninguém percebeu nada. No final da confissão, ele afirmou que matar Kellyanne foi um grande erro, e ele não deveria ter feito isso.
Tendo obtido todas as informações necessárias, o Crown pagou pela comida dele e o Mark deixou uma gorjeta de $2. Então ele voluntariamente foi com o detetive para a delegacia, onde foi preso sobre a acusação de assassinato. Assim que o advogado do Mark soube da confissão, ele tentou retirar ela, mas não deu certo. O Mark forneceu todas as informações voluntariamente e o detetive Crow não violou nenhuma lei. A polícia foi imediatamente ao local de trabalho do Mark e abriu o tanque. 2 anos depois, o corpo da vítima ainda estava lá dentro. Embora o grau de decomposição não permitisse que os especialistas determinassem a causa da morte ou qualquer outros detalhes, eles puderam confirmar a identidade e a Judy finalmente conseguiu enterrar a filha. Mark admitiu a culpa ao juiz e foi condenado a um mínimo de 25 anos de prisão. Assim como o detetive Crow havia lhe dito, o advogado do homem conseguiu negociar um acordo onde seu cliente teve as acusações de sequestro retiradas e enfrentou apenas a punição pelo assassinato. Ainda assim, eu acho que foi bem brando. Mas a história do Mark não terminou aí. Em 2010, a polícia reabriu um caso antigo, de 1988. Uma mulher de 74 anos chamada Viola Manville foi brutalmente assassinada enquanto caminhava em um subúrbio de Rochester. Os detetives tinham vários suspeitos, incluindo Mark, que tinha apenas 16 anos na época. Mas ele passou no teste de polígrafo durante o interrogatório e não mostrava sinais de engano. Eventualmente, um homem chamado Franklin Sterling foi preso pelo crime, e a princípio ele negou a culpa, mas após um interrogatório noturno implacável, ele confessou o assassinato. Depois de estar na prisão, Frank tentou apelar da sua sentença, alegando que a polícia usou de violência para obter sua confissão, e que ao final do interrogatório, ele mal conseguia compreender o que estava acontecendo. No entanto, todas as tentativas do Frank para provar a inocência falharam até 2010, quando o caso foi reaberto e todas as evidências existentes foram enviadas ao laboratório. Os especialistas encontraram uma amostra de DNA do suspeito que não correspondia de Frank, mas correspondia perfeitamente a outro preso no banco de dados do FBI, Mark Christie. Em 2011, aos 39 anos, ele confessou o assassinato de Viola e recebeu mais 28 anos de prisão. No entanto, ele não revelou os motivos das ações e não demonstrou remorso quanto a Frank. O Frank foi libertado da prisão injusta após 19 anos. Ele processou as autoridades e recebeu quase 10 milhões em 2014, mas apenas 3 anos depois, ele morreu de ataque cardíaco aos 54 anos. O Mark continua cumprindo a pena na prisão, mas ele pode ser elegível para liberdade condicional em alguns anos. No entanto, não há garantias da libertação dele. Vale a pena notar que se os investigadores do caso da Viola Manville não tivessem se fixado em outro suspeito e coagido ele a confessar um crime que ele não cometeu, o Mark poderia ter sido preso antes e não teria tido a oportunidade de matar Kellyanne. Infelizmente, as coisas acabaram sendo diferentes. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo e lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.